Fala aí pessoal que acompanha o nosso canal, nós somos o canal Conceito, um jeito novo de aprender matemática. Eu sou o professor Felipe e hoje vamos dar sequência às nossas aulas de conjuntos. E o tema da aula de hoje é união e interseção entre conjuntos. A primeira relação que a gente vai estudar é a união entre conjuntos, né? Como o próprio nome diz, união, a gente vai reunir os elementos de dois conjuntos, dois ou mais conjuntos distintos. Então, um exemplo que eu trouxe aqui, dados os conjuntos A e B, como que vai ser representada a união entre esses dois conjuntos? Então, olha, para representar a união, é A, U de união e B. Então, aqui está representada a união entre os conjuntos A e B. Então, a gente vai agrupar os elementos dos dois conjuntos, certo? Se um elemento estiver repetido, a gente não considera apenas a existência de um deles. Então, olha, o 0, o 1 e o 2 pertencem ao conjunto A. O 3 e o 4 pertencem ao conjunto B. O 5 está no conjunto A e, por fim, o 6 está no conjunto B. Uma dica que eu dou para vocês é, toda vez que forem escrever conjuntos, sempre colocar na ordem. Se for elementos, letras do nosso alfabeto, então colocar eles em ordem alfabética. Se for números, colocar eles na sequência numérica, sempre iniciando pelo menor valor. Talvez esteja trabalhando com os números inteiros, então considere os negativos antes dos positivos. Então, dados um conjunto sempre representa pela ordem. Então, a união é o agrupamento dos elementos de dois conjuntos distintos. A definição formal de união é essa daqui, A união com B é um elemento X, tal que esse elemento X ele pertence ao conjunto A ou ele pertence ao conjunto B. Então, a união, esse elemento ou ele está em B ou ele está em A. Se eu fosse representar isso através de um diagrama, então, olha, dado aqui um conjunto universo, que a gente já tratou em umas aulas anteriores, aqui está o conjunto A e aqui está o conjunto B. Se eu vou agrupar todos os elementos que estão nos dois conjuntos, então, olha, a união nada mais é do que todos os elementos dos dois conjuntos. Então, essa é a relação de união. A outra relação é a interseção. A interseção entre os dois conjuntos é o agrupamento dos elementos comuns aos outros conjuntos. Por exemplo, olha, trouxe aqui os conjuntos A, 0, 1, 2 e 3 e o conjunto B, 0, 2 e 3. A interseção são os elementos em comum entre os conjuntos A e B. Então, a forma de representar a interseção é da seguinte maneira. A, um U ao contrário, que é o sinal de interseção, e B. E esse conjunto vai ser formado por os elementos em comum. Então, a gente sempre começa pelo primeiro, analisando, ver se tem o mesmo elemento no outro conjunto. Olha, o primeiro elemento do conjunto A é o 0, e o 0 está tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, se ele pertence simultaneamente aos dois conjuntos, ele pertence à interseção. O 1 pertence apenas ao conjunto A, o 2 pertence aos dois conjuntos, então ele pertence à interseção. O 3 também pertence aos dois conjuntos, então ele também está na interseção. A definição formal de interseção entre conjuntos é a seguinte maneira. A inter B é um elemento X, tal que o X pertence a A e o X pertence a B. Essa é a definição formal. Se eu fosse representar isso num diagrama, então temos aqui um conjunto universo e os conjuntos A e B. Então, olha, esse cantinho aqui, que pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, é exatamente a localização da interseção dos conjuntos, porque ali estão todos os elementos que pertencem a A e, simultaneamente, pertencem a B. Um exercício para demonstração. Dados os conjuntos A, B e C,
determine A união com B. Então, como que eu faço para determinar a união entre dois conjuntos? Lembrando lá do comecinho da aula, é o agrupamento de todos os elementos dos conjuntos. Então, eu vou juntar os elementos dos conjuntos A e B e vou procurar colocar eles na sequência. Então, olha, sempre inicio pelo 0, já que estou trabalhando com os números positivos. Então, 0, o 1, o 2 e o 3 já estão aqui no conjunto B. Então, vou colocar eles na ordem. 1, 2 e 3. E o 4 e 5 pertencem ao conjunto A. Então, a união entre A e B fica exatamente este conjunto. Agora, para determinar a interseção entre os conjuntos A e C, eu vou procurar os elementos em comum que esses conjuntos apresentam. Então, olha, o 0 pertence ao conjunto A, porém não pertence ao C. Então, ele não vai pertencer à interseção. O mesmo acontece com o elemento 2, que ele está em C e não está em A. Porém, olha, o elemento 3 pertence aos dois conjuntos. Então, ele está na interseção. O 4 também pertence aos dois conjuntos. Então, consequentemente, ele está na interseção. O 5 também. E o 6 pertence só ao C. Então, ele não está na interseção. Então, essa aí é a interseção entre os conjuntos A e C. Pessoal, a gente fica por aqui. A gente sempre deixa aí frisado para vocês que deixem nos comentários sugestões, perguntas ou um tema de aula que vocês também queiram. Agora nós temos nossa página no Facebook, Canal Conceito. Entre lá, dê um like, dê like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe e até a próxima videoaula. Tchau!